Bom dia a todos. Vamos retomar hoje a discussão da matéria de preparo de amostras, que é a 583. Hoje a gente vai começar a falar um pouco das diversas modalidades de extração líquido sólido. Aulas passadas a gente falou da extração líquido convencional, suas versões miniaturizadas. Hoje a gente vai discutir um pouquinho diversas formas que a gente tem de processar amostras sólidas, de remover analitos de amostras sólidas através de extração por solventes orgânicos ou não. Bom, a princípio, o isolamento de analitos orgânicos, analitos moleculares, não voláteis, semivoláteis de amostras sólidas, ele não teria grandes complicações. Você pode fazer ele simplesmente por extração com líquidos, com solventes líquidos, por dessorção e lixiviamento, usando um solvente adequado que não seja miscível com a matriz sólida. Entendeu? Numa primeira abordagem, numa primeiro exame, parece algo simples. Você pega lá a sua amostra sólida, o que poderia ser? Solo, sedimentos, materiais particulados em geral, por exemplo, particulados atmosféricos, é muito comum esse tipo de análise para caracterizar a qualidade de ar atmosférico, de ambientes, Você bombeia ar da atmosfera através de filtros que coletam um material particulado, faz isso durante algumas horas, alguns dias, depois desse intervalo de tempo. As partículas, a partir de certo tamanho, dependendo do tipo de filtro que você usa, ficam retidas, e você isola, você remove, extrai os analitos que estavam sorvidos sobre essas partículas. Muitos materiais biológicos também são amostras sólidas, embora com alto teor de umidade, de matéria aquosa, e uma infinidade de materiais de matrizes sólidas relevantes na área industrial, farmacêutica, ambiental, biológica. De forma geral, como que a gente determina constituintes orgânicos moleculares presentes em níveis não macro nessas matrizes? Você coleta essas amostras, você tem que submeter elas geralmente a procedimentos de pré-extração, secagem. Todas elas estão úmidas, têm umidade? Não necessariamente, mas você tem que remover qualquer traço de umidade sempre que possível, para conseguir reprodutibilidade nos seus procedimentos. Solo, dependendo do dia, da hora que você colhe, ele vai ter teores diferentes de umidade. Você otimizou seu método para solo com determinado teor de umidade, vai usar com solo de outro teor de umidade, vai dar diferente. Então, o ideal é que você seque o material, você remova o excesso de umidade. Homogeneizar uma amostra é um problema sério, uma amostra sólida, elas não são por natureza homogêneas, então você tem que homogeneizar, transformar elas em pó, pulverizar, fracionar esse pó, ou seja, dividir em várias alíquotas e adicionar essa amostra pré-processada solvente não miscível com a matriz, com os constituintes macro da amostra. E que, obviamente, deve ser miscível com os analitos que você deseja extrair. Deve ter grande afinidade, grande solubilidade. Aí você remove o excesso de solvente, usando geralmente aquelas mesmas estratégias que a gente falou para extração líquido-líquido, o evaporador rotativo, com o Dernadante, etc. Você tem lá um extrato que, teoricamente, mas na prática não, está pronto para ser analisado. Bom, o que tem de particularidade, de difícil, de complexo nesse esquema geral? Assim como na extração líquido-líquido convencional, a eficiência da extração vai depender da afinidade do analito pelo solvente extrator, ou seja, da sua solubilidade no solvente extrator. Isso aí é mais ou menos óbvio. Porém, na prática, a gente vê que existem fortes efeitos de matriz nas diversas modalidades de extração de amostras sólidas. Ou seja, a matriz ela tem um efeito muito pronunciado na eficiência de extração, muito mais até que nas amostras aquosas, amostras líquidas de modo geral. E especialmente ela afeta a cinética e não a termodinâmica do processo de extração. Ou seja, o problema aqui não é nem a termodinâmica, a solubilidade do analito,
em solvente orgânico, no material extrator que você vai usar, mas sim a cinética da transferência de massas, a velocidade com que você consegue remover o analito da amostra sólida. Em outras palavras, a extração de amostras sólidas tende a ser muito lenta. Assim, no caso de amostras sólidas, acaba sendo muito mais importante, muito mais relevante a gente olhar para aspectos relacionados à transferência de massa do analito da fase amostra para a fase extratora, do que, é claro, a afinidade desse analito pelos solventes, propriamente dito. A cinética é o limitante, não a termodinâmica. Para a gente estudar isso aí, para a gente compreender isso, a gente tem que olhar de forma mais detalhada para o que é uma amostra sólida, para a estrutura das amostras sólidas. Então você pega, por exemplo, uma amostra de sedimento de fundo de lago, que é um material de grande relevância ambiental. Ele é a maior parte dos contaminantes orgânicos e inorgânicos em corpos aquáticos, eles acabam se concentrando, acabam se distribuindo preferencialmente no sedimento em suspensão. Então é muito comum, é uma matriz muito importante sobre o aspecto ambiental. Solos, sedimentos são matrizes extremamente importantes. Não é um material estruturalmente simples. A morfologia das partículas geralmente é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Solos, sedimentos naturais, muitas vezes as suas partículas, elas são morfologicamente bem complexas, elas são porosas, elas têm poros. Muitas vezes elas têm um núcleo inorgânico de sílica, de silicatos, de alumínio silicatos, de argilas, recoberto por filmes, por camadas semissólidas de sedimento orgânico, de material orgânico, de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, material de decomposição, biofilmes. Então é uma estrutura mais ou menos complexa. Não é algo tão simples, homogêneo, anisotrópico, como a gente pode pensar numa primeira abordagem. Imagine que a gente tem analitos contaminantes que a gente deseja contaminar nesse sedimento, determinar nesse sedimento, que estão aqui adsorvidos sob a superfície do núcleo inorgânico desse sedimento. Para eu transferir esse analito da amostra para um solvente extrator, eu vou ter que passar por várias etapas de transporte, tem vários obstáculos. Então, as moléculas vão ter que primeiro se dessorver desse núcleo inorgânico da superfície. Isso tem uma certa velocidade, um processo físico-químico que tem uma certa cinética associada a uma certa constante de velocidade. Aí ele vai ter que difundir, as moléculas vão ter que difundir por esse filme orgânico, né? Ou semi-inorgânico, semi-orgânico, que recobre o núcleo inorgânico. Essa difusão pode ser lenta, uma difusão espontânea, não é um processo que pode ser acelerado por convecção, por exemplo. Está parado, tudo está parado lá dentro. Vamos supor que você esteja dentro de um poro, tem um poro aqui. Então, você depois tem que, essa molécula chegou aqui na interface, ela tem que cruzar a interface, é um outro processo que tem uma determinada cinética. Aí ela tem que difundir, se ela está dentro de um poro, pelo solvente relativamente estagnado que está dentro desse poro e nas proximidades da partícula, por viscosidade, né? Efeito de viscosidade, nas imediações de uma superfície sólida, mesmo que o seio do solvente esteja agitado, você tenha uma agitação bem efetiva, bem forte, dentro dos poros das partículas e nas imediações, por causa da viscosidade, o solvente está mais ou menos estagnado, está mais ou menos parado por causa do atrito com a superfície. Então aí você vai ter difusão. O analito, as moléculas vão ter que difundir, não vai ter convecção, até chegar numa região suficientemente distante da partícula, onde você tem convecção, onde o transporte de massa passa a ser predominantemente feito por
agitação mecânica, por convecção. Aí a partícula, a molécula sai e vai se dissolvendo nas fases extrator orgânica. Quer dizer, ele tem um monte de etapas relativamente lentas para sair da partícula do sedimento até o solvente extrator. Ou seja, é mais importante quando a gente olha para a extração líquido-sólido, para qualquer processo onde a amostra é sólida, é mais importante a gente olhar para a cinética, muitas vezes, do que para a termodinâmica. Quer dizer, você tem que acelerar, você tem que otimizar o processo olhando para a aceleração da transferência de fases. É essencial que a gente trabalhe em condições onde a gente acelere a transferência de partículas daqui do sedimento, da célula, seja lá qual for a unidade básica do material sólido, até o bulk, até o seio da solução. Então, muitas vezes, é quase que mandatório que os procedimentos de extração líquido-sólido incorporem abordagens, incorporem providências que acelerem a transferência de fase, mesmo que elas não tenham nada a ver com o deslocamento de equilíbrio, com nada muito de eficiência no equilíbrio, nada disso. É para acelerar o eventual atingimento no equilíbrio. Aquecimento, pressão, sonicação, aplicação de ultrassom, uso de solventes pouco viscosos, fracionamento exaustivo da amostra. Então tem um monte de coisas que geralmente você faz para acelerar esses processos de extração líquido-sólido. Bom, o fator mais importante aqui que a gente tem que otimizar é a cinética de transferência de fase. Isso quer dizer que a gente pode abandonar, desconsiderar aquilo tudo que a gente falou para a extração líquido-líquido, a gente falou nos fundamentos, a afinidade da fase extratora pela analito? Não, a gente não vai desconsiderar totalmente. Você tem que sempre usar um solvente extrator com afinidade pelos analitos, onde os analitos sejam muito solúveis, onde os analitos se dissolvam bem. Mas, como a cinética da extração é um fator geralmente limitante para você ter boa eficiência, você também vai levar em consideração parâmetros, características do solvente extrator e características da operação que você está fazendo, parâmetros, você normalmente não teria qualquer preocupação. Por exemplo, a viscosidade do solvente é chave aqui. Não adianta você usar, por mais que ele seja afim com os analíticos, por maior que a solubilidade dos analíticos seja alta em determinado solvente, em determinado extrator, não adianta você usar ele se ele for muito viscoso, porque simplesmente vai ser tão lento o processo de extração, ele vai penetrar muito pouco em poros dos sedimentos, das partículas. A camada limitante em torno das partículas, onde o transporte de massa é difusivo, vai ser muito mais espessa, ou seja, o analito vai ter que difundir por uma larga região, por uma distância muito grande, nas imediações, nas vizinhanças da partícula, pelo solvente estagnado na vizinhança da partícula, porque ele é muito viscoso. Então isso vai tornar a extração muito lenta. O processo vai ser absolutamente pouco prático. Você tem que considerar o coeficiente de difusão do analito no solvente, solventes que facilitam a difusão, principalmente por viscosidade, mas por outros fatores. Outro parâmetro, outra coisa que você vai ter que olhar, a capacidade de penetração nas camadas externas da partícula da amostra, a molhabilidade do par solvente, fase sólida. O solvente tem que molhar a partícula, tem que molhar o material da partícula. Isso quer dizer, você usar um solvente muito hidrofóbico para partículas com características hidrofílicas pode não funcionar, simplesmente porque o solvente não vai ter um contato efetivo, não vai ter uma molhabilidade boa, ele não vai conseguir penetrar em poros, não vai conseguir nem chegar perto da superfície. E tem um outro aspecto que a gente tem que considerar quando está falando de amostra sólida, que no caso de amostras aquosas, amostras líquidas, amostras atmosféricas, presta atenção.
existem efeitos de matriz muito pronunciados, ou seja, você otimiza sua metodologia usando uma amostra sintética, uma determinada composição, você vai aplicar para amostras reais, não sintéticas, um pouco diferentes, os resultados podem ser decepcionantes. Você pode ter extratos, você pode ter eficiências de extração muito baixas, simplesmente porque os parâmetros ótimos para as matrizes sintéticas que você usou lá na otimização não vão ser os mesmos para a amostra natural. Por exemplo, sedimentos, é muito comum de falar de sedimento maturado, sedimento envelhecido. Que nem picanha maturada. O que é isso? Ela é envelhecida, depois de um certo tempo ela é alterada. Quando você tem um sedimento e fica muitos anos, muitos meses, muitos dias no fundo do rio, contaminantes orgânicos vão penetrando cada vez mais nas camadas externas do sedimento. Fica cada vez mais difícil você remover, extrair analitos sorvidos nesses sedimentos. Então você vai lá otimizar o seu método, você pega uma argila parecida lá com o seu sedimento, dopa com quantidades conhecidas do seu analito, usa aquilo como uma amostra de teste para determinar melhor solvente, melhor temperatura, tal. Vai aplicar lá para o seu amostra real, não funciona. Por quê? A amostra real pode estar anos, pode ser um sedimento que ficou muitos anos depositado, envelhecendo no fundo do rio, no fundo do lago, e teve tempo, e os analistas tiveram tempo de se distribuir entre as diversas fases que constituem aquela amostra aparentemente homogênea, as diversas camadas de ácidos úmicos, ácidos fúbicos, argila, de sílica, que tem naquela partícula, e a cinética de remoção de cada um dessas fases vai ser muito diferente. É um negócio bem mais complicado do que aparenta e muito mais complexo do que simplesmente uma extraçãozinha de uma amostra aquosa, que já é algo que pode dar bastante problema. Bom, a gente vai falar nesta aula e nas próximas um pouco das técnicas de extração líquido sólido mais importantes, especialmente aquelas que são aceitas em métodos analíticos oficiais, métodos analíticos da Agência Ambiental Americana, da Environmental Protection Agency, EPA, da Associação dos Químicos Analíticos Oficiais dos Estados Unidos, que é outra fonte de métodos oficiais, oficializados muito importante, e da ASTM, que é a American Society of Testing and Materials. Né? Aqui está uma lista desses métodos padrão, né? Todos eles são métodos que são de domínio público, exceto os da ASTM, os métodos da ASTM, se você quiser consultá-los, você tem que comprar a monografia, que é um negócio bem caro, custa 100, 200, até $500, uma monografia do método. Na Unicamp, dentro do âmbito do CROESP, a gente tem uma assinatura online da ASTM, a gente pode consultar essas normas, mas fora você tem que comprar. Né? Os da EPA não, os métodos da EPA eles são de uso público. Bom, mas é método americano, por que a gente está falando de método americano? Por que não usa métodos nacionais, não trata dos métodos que são usados no Brasil? Na verdade, né, métodos da Anvisa, do IBAMA, métodos que são usados pela agência das diversas agências de monitoramento de qualidade de água, etc. No Brasil e no mundo inteiro, quase, eles são calcados, são baseados em métodos da EPA e ASTM. Então, eles são traduções literais desses métodos. Então, isso, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Bom, essencialmente, a gente vai falar das diversas modalidades, primeiro, de extração soft-slat, manual e automática, que são recomendáveis, até hoje são os métodos oficiais para analisar orgânicos, voláteis, não voláteis, lipídios em chocolate e alimentos, em diversas matrizes. Vamos falar das várias modalidades de extração por fluidos pressurizados, que também são base de métodos oficiais para análise de orgânicos, semivoláteis, não voláteis, extração assistida por microondas, que é bastante usada também para esses orgânicos voláteis e não voláteis, método EPA 3546, né? Hidrocarbonetos de petróleo total em sedimentos,
lipídios em carne, produtos derivados de frango, de carne de frango, carne de aves, né? Extração assistida por ultrassom, também é bastante usada. Não vai dar muito para a gente falar de extração por fluido supercrítico, que ela é bem mais complexa e não é tão usada assim na rotina, apesar de ser bem interessante. A gente vai focalizar nessas 4 modalidades que são as mais importantes na rotina analítica hoje. Bom, a primeira dessas técnicas que a gente vai discutir é a conhecidíssima, tradicional extração Soxhlet, né? Esse procedimento de Soxhlet, técnica de Soxhlet, de extração, ela começou a ser usada por volta de 1870, 1880, né? Soxhlet, né? Franz von Soxhlet, esse sujeito aqui, com esse bigode, um cara simpático aqui, carequinha, né? Era um químico agrícola alemão. Ele tinha bastante interesse em desenvolvimento de metodologias de análise de alimentos e produtos agrícolas em modo geral, e um problema que ele enfrentou na época era determinar o teor total de gordura em leite, em produtos lácteos. Não existia nenhuma tecnologia boa para isso. Aí ele desenvolveu esse sistema que foi depois conhecido com o nome dele, um sistema automatizado, né, de extração, ou talvez o primeiro sistema semiautomático que independia de intervenção de usuário para uso em tecnologia de todas as áreas. Acho que é o primeiro sistema automático de análise química de qualquer, para uso em laboratório. Ele acabou ficando rico com isso aí, já tinha bastante dinheiro. Ritter von Soxhlet não era nobre, né? Ele era dono de terras, era um fazendeiro também. Ficou milionário e não sem razão. Foi uma técnica que foi muito usada até a década de 80 do século passado. Era a técnica de extração mais usada de longe de todas as técnicas de extração líquido sólido. E até hoje é muito usada. Ainda é a técnica padrão para extração de contaminantes não voláteis de praticamente qualquer tipo de matriz de amostra, sedimento, solo, carne, alimento, liberação de lipídios em alimentos, né, gordura em alimento, tradicionalmente é feita usando esse sisteminha do Sócrates. O sisteminha do Sócrates, você tem um balão, onde você coloca o seu solvente, um condensador, e o chamado frasco, ou torre de Soxhlet, né, que é onde ocorre a extração, um procedimento de extração em ciclos, mas em ciclo automático. O solvente evapora, condensa, cai na amostra e depois volta para cá, arrastando contaminantes orgânicos e inorgânicos não voláteis. É óbvio, né? Contaminante volátil vai ser perdido para cá, só contaminantes não voláteis. Qual que é a ideia? Como funciona isso aí? Para quem nunca viu um Soxhlet funcionando? Então, muitos de vocês talvez tenham visto, né? É um negócio que é muito usado na indústria. Bom, você pega a sua amostra sólida, alimento, carne, queijo, qualquer amostra sólida, pulveriza ela e acondiciona em um tubo de material poroso. Isso aqui são chamados dedais, frascos de Soxhlet, né? Às vezes o pessoal, como no próximo vídeo que a gente vai mostrar, usa papel de filtro mesmo, faz um funilzinho de papel de filtro, como se fosse um filtro de café, e usa isso aí. Mas existem no comércio esses tubinhos, né, esses dedais de tamanhos variados, né, feitos de celulose, de fibra de vidro, né, que servem para ser usado em aparelho de Soxhlet, né? Então você pesa a sua amostra diretamente aqui, após pulverizar, secar ela, acondiciona aqui, né, no aparelho de Soxhlet. Aí você coloca um solvente adequado, né, um solvente, obviamente, que vai dissolver bem a sua amostra, o analito na sua amostra, mas não a amostra propriamente dita, desculpe, vai dissolver vai molhar bem a amostra, interagir bem com a amostra, mas só dissolver o analito, aquece, o solvente começa a evaporar, passa por esse braço lateral, vai para o condensador, condensa e volta gotejando aqui, vai gotejando no dedal que contém a amostra, e vai enchendo esse frasco aqui. À medida que ele vai gotejando aqui, ele vai dissolvendo analitos da amostra.
A hora que o solvente chegar ao nível, chegar aqui, bem no nível desse sifão aqui, então é feito igual que acontece na privada, na descarga da privada do banheiro. Forma-se um sifão, um efeito de sifonagem, e o solvente ele é todo jogado de volta de uma vez para cá, esvazia esse receptáculo, arrastando os analíticos solúveis nele, e o processo vai continuando, ele vai continuamente evaporando solvente. Com o passar do tempo, esses ciclos vão ocorrendo, 1, 2, 3, continuamente um atrás do outro. A cada vez que você lava a amostra com o solvente quente ou morno, né, que cai por aqui, você vai dissolvendo analitos, você vai removendo analitos, até que depois de um certo tempo você consegue extração idealmente exaustiva. Quanto tempo isso demora? Depende da amostra, depende do solvente, depende da concentração dos analitos, depende de um monte de coisa, da massa de amostra. Tipicamente, 6 a 48 horas. Não é um negócio rápido, mas ele é bem efetivo. E como é automático, né, você não precisa ficar lá vigiando, olhando. Você vai dar uma olhada de vez em quando, faz uma extração exaustiva. Existem procedimentos, por exemplo, para análise de biomarcadores em rochas extraídas de poços de prospecção de petróleo, poços de petróleo, que pode ficar até 6, 7 dias fazendo continuamente a extração de Soxhlet, né? Então é um negócio demorado, mas é bem efetivo. E como é que funcionaria esse processo de sifonagem? Bom, esse vídeo aqui mostra, né, um sistema de Soxhlet funcionando. Tem o solvente fervendo, o vapor sobe aqui, sobe. Aqui já está quase cheio o receptáculo, já ficou uma meia hora lá refluxando, né, o solvente orgânico vem aqui, goteja, vai enchendo. Isso aqui é material vegetal dentro de um saquinho de papel, né, tipo quase um saquinho de chá. Está quase enchendo, está enchendo. A hora que atinge o nível aqui, o topo do sifão, ele, de uma vez, o solvente, ele sifona, ele desce, ele é transferido e esvazia aqui o saquinho, o material foi arrastado para cá e o processo continua por vários e vários e vários ciclos. Isso é algo que você vai otimizar até que você atinja uma extração exaustiva. O segredo aqui é extração exaustiva, não é equilíbrio, não é nada. Só que você vai lixiviar, você vai lavar de forma completa os analitos orgânicos aí do seu do sua amostra. Bom, a técnica de Soxhlet ela é muito simples, ela é muito efetiva para muitos tipos de amostra, muitos problemas analíticos envolvendo as amostras sólidas. É bem usada ainda. Então tem um monte de sistemas comerciais para extração Soxhlet para tentar acelerar o processo um pouquinho, mesmo usando a mesma abordagem, por exemplo. Esses blocos multi-extrator, eles são disponíveis no mercado, são muito usados em laboratório de rotina, por exemplo, um laboratório de controle de qualidade de alimentos, que você precisa fazer análise de várias amostras, dezenas às vezes de amostras durante um dia, você não vai analisar uma por uma, né? Então você tem esses blocos de aquecimento que você pode montar. Nesse caso são 6 sistemas Soxhlet simultaneamente, né? Existem blocos até de 40, 50 Soxhlet para você fazer extração de 40, 50 amostras ao mesmo tempo. Então aqui você pode fazer extração de 6 amostras ao mesmo tempo. E existem também, esse é um sistema da Bushi, né, fabricante suíço, né, que é especializado nesses sistemas automatizados de análise. Tem sistemas automáticos programáveis, né? Você faz toda a operação, você coloca a amostra, programa o tempo que você quer, faz tudo. No final ele já dá para você o extrato limpinho para você fazer a análise cromatográfica. Isso aqui é um sistema com quatro estações, né? 4 bases Soxhlet, para fazer 4 amostras ao mesmo tempo, tudo programado por microprocessado. Você interfaceia lá com o seu computador, às vezes isso aqui é acoplado nos próprios cromatógrafos, para você já fez a extração, ele já vai para o automostrador, para o autoinjetor e faz a análise cromatográfica. Bom, aqui tem um exemplo, né? Até hoje o método, um dos, né? São vários métodos oficiais
principalmente no escopo da EPA, da Agência Ambiental Americana, né? Nunca existe um só método oficial para determinado problema analítico, tem várias alternativas que podem ser usadas dependendo do caso em particular e dos recursos disponíveis, né? O chamado método 3540C, um dos métodos mais populares, né? É o procedimento padrão básico para contaminantes não voláteis e semivoláteis em solo, em lodo de estação de tratamento de água, lodo de esgoto, aquele resíduo que sobra, como aquilo deve ser descartado, e muito da contaminação da água tratada, do esgoto vai para lá, isso é muito relevante você monitorar contaminantes, monitorar traços desse material e resíduos sólidos de modo geral. Esse é o método padrão oficial. Isso aqui é mais ou menos o esquema geral, né, desses métodos, como que você opera. Você coleta uma massa de amostra sólida, recomendada 10 gramas, né, mistura com sulfato de sódio anidro. Qual que é a função do sulfato de sódio anidro? Né? O sulfato de sódio anidro é um desidratante, né? Ele em contato com umidade, ele forma sulfato de sódio pentaidratado, remove a umidade da amostra e sequestra a água. Ela fica na fase de sulfato de sódio e não passa para o material seguinte. Você pega a amostra sólida, moe ela, macera ela com sulfato de sódio anidro para remover a umidade, aquilo que eu falei, né? Para a hora a amostra que vai ser extraída ser isenta de água, depende do teor de umidade, você não tem que otimizar um método para a amostra calcular o teor de umidade. Dopa com 1 ml antes de solução de dopagem, solução que contém padrão interno, padrões de calibração dos analitos, e 1 ml de solução de surrogate. Não tem uma tradução boa para a palavra surrogate para português. Muita gente confunde isso com um padrão externo, aquele que é usado em cromatografia gasosa, líquida, na padronização externa, que foi falado em 481. Né? Na verdade, surrogate, esse conceito do padrão de surrogate, que é muito usado em análise ambiental, é diferente. É um método, uma ferramenta para você monitorar, principalmente quando você tem procedimentos analíticos complexos, como esse aqui que a gente está mostrando, com várias etapas, se teve perda de algum analito. Então, quem que é o analito surrogate? É uma substância química idêntica a algum ou mais analitos que você vai determinar, mas que você tem certeza que não existe na amostra e que você pode detectar e identificar de forma independente. Por exemplo, se você vai determinar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, PAHs, um surrogate muito usado é o naftaleno deuterado, decadeuteronaftaleno, o naftaleno que em vez de hidrogênio tem deutério. Isso aí não vai existir na natureza, no máximo vai ter naftaleno com um deutério e uma fração minúscula do naftaleno natural. Você dopa com uma concentração conhecida desse decadeuteronaftaleno sua amostra sólida e faz todo o procedimento, você vai determinar pHs. No final, você cromatografa, se você for usar GCMS, você cromatografa o seu extrato, o decadeuteronaftaleno ele vai coeluir com o naftaleno. É um problema? É, mas só que como você usa GCMS, você pode usar monitoramento de íon selecionado em cromatografia gasosa com detecção de massas e ver só o pico do naftaleno não deuterado separado do pico do naftaleno deuterado. Você pode, mesmo os dois coeluindo, você pode extrair extrair a área do pico do congênero deuterado e não deuterado separadamente. A área do pico do naftaleno deuterado, você mede, você vê qual seria a concentração desse composto na amostra e compara com a concentração que você adicionou e vê se teve perda ou se teve contaminação. Isso permite você monitorar se sumiu o naftaleno decadeuterado, se a eficiência de extração foi 20%, por exemplo, porque teve perda aí no método. Alguma coisa aconteceu. Ele é um composto de alarme. Você não tem na amostra igual ao naftaleno, coelui até, mas você consegue detectar separado por ser deuterado. Bom, você coloca lá o seu surrogate, a sua solução de dopagem, tem um padrão interno, tem tudo isso aí, sulfato de sódio, amostra sólida, moe tudo isso aqui, coloca lá no seu Soxhlet.
300 ml de solvente de extração. Que solvente é esse? Aí vai depender do analito, dos analitos da amostra. No método da EPA tem várias combinações sugeridas, dependendo da amostra e de analito. Acetona hexano 1:1, cloreto de metileno acetona 1:1, que é bem útil para solo, para sedimento, para lodos que ele molha bem. Cloreto de metileno puro, tolueno metanol 10:1 para materiais menos molháveis. Então, dependendo do analito da amostra, você vai usar uma combinação aí de um solvente ou mistura de solventes que você vai extrair por períodos de até 24 horas, 16 a 24 horas, ajustando lá a velocidade de refluxo para 4 a 6 ciclos por hora. Então você ajusta lá o aquecimento para dar 4 a cada 10 a 15 minutos ele encher lá o frasquinho de Soxhlet e refluxar. Então, depois de 24 horas, por exemplo, você termina o procedimento, coleta o extrato lá no fundo do seu balãozinho, concentra esse extrato num concentrador de Kuderna, aquele que a gente mostrou na aula passada, nas aulas passadas para extração líquido-líquido, que é também usado aqui. Aí está pronto para você determinar o que você quiser na sua amostra. O GC, HPLC, massa, seu extrato está pronto. Para vocês terem uma ideia do tipo da eficiência desse tipo de procedimento, né, isso aqui é um trabalho que foi feito com o pessoal lá da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Karina von Miller, né, agora ela está na Federal do Rio, né. Eles fizeram uma análise de lodo de indústria papeleira, né, do lodo que tem lá nos tanques de tratamento de água da indústria de papel. Vocês devem saber, né, que a indústria de papel gera muito resíduo, né, tem que fazer um tratamento muito exaustivo da água da indústria de papel, e a água vai ser descartada lá no corpo d'água de novo, depois de tratado, mas aquele lodo que vai sobrando nos tanques está absolutamente contaminado e tem que ser monitorado. Uma hora ele vai ter que ser descartado de uma certa maneira, eles têm que monitorar isso aí. Então esse pessoal usou esse método aqui da IPI 3540, pegou lodo de extração, lodo de uma indústria de papel, né? Usou acetona hexano 1:1 para extração. Isso aqui é um cromatograma de GCMS desse lodo. Vocês podem ver a quantidade de compostos que são extraídos, né? Tem aqui a identificação, está no artigo da Química Nova de 2011, tem a referência, quem quiser dar uma olhada, né? Então eles extraíram um monte de compostos aromáticos, não aromáticos, fitalatos, compostos de enxofre. Então tem uma panaceia aqui de compostos que foram extraídos, que foram isolados desse sólido, desse sedimento aqui, usando o método de Soxhlet, um método simples, um método bem direto, não muito complexo de usar. Bom, as diversas formas do Soxhlet ainda são muito usadas, assim como a extração líquido-líquido convencional, aquela bem simples, com funil, ainda é muito usada por ser simples, por ser descomplicada. O Soxhlet também é muito usado, só que ele tem dois grandes inconvenientes. Primeiro, ele demanda um volume muito grande de solvente em termos comparativos. Quer dizer, você vai ter que, via de regra, ter uma pós-extração, uma etapa pós-extração de evaporação. Você não tem uma pré-concentração muito boa, geralmente, no Soxhlet. Ou seja, você vai precisar de um solvente ultra puro. Outra coisa é que ele é lento. Soxhlet, vocês viram, né? 16, 24 horas, às vezes até mais, né? Porque o solvente que está em contato com a amostra está frio. Ele pode estar no máximo morninho, mas geralmente ele está gelado, né? Porque ele foi condensado lá em cima. E o fluxo fica limitado pela capacidade do condensador. Você não consegue fazer muito mais que 6, 7, 8 ciclos por hora, né? De extração e refluxo, porque o condensador não tem capacidade para processar toda aquela amostra. Ele é o pai e a mãe de todas as técnicas de extração líquido-sólido modernas. Elas são todas descendentes, de alguma forma, do Soxhlet. Na verdade, todas as técnicas modernas, que será que a gente vai falar daqui para frente, elas são, na verdade, modificações da abordagem convencional do Soxhlet. São modificações bem radicais, né? Não aparenta, né? Mas no fundo você usa algum artifício para acelerar o processo de extração de massa, que é lento no Soxhlet básico. É a extração assistida por ultrassom, por fluidos pressurizados, por água superaquecida e
extração assistida por micro-ondas. São basicamente as 4 abordagens principais que a gente usa. São formas modificadas, formas aperfeiçoadas do software. Outras coisas, como da Quashers, da Quick Easy Ship, Effective Rugged Safe, né? Que é uma forma de SPE dispersiva, a extração por fluidos supercríticos, né? A gente eventualmente vai tratar mais à frente. São variantes bem diferentes que têm seus nichos lá de aplicação que ainda não são tão importantes assim comparado com essas 4 no software e essas 4 grandes variantes aqui que são o que a gente vai discutir daqui para frente. Bom, uma das variantes mais usadas de extração líquido sólido acelerada com aceleração é aquela onde é usado ultrassom para essa aceleração. A aceleração assistida por ultrassom, ultrasonic extraction. Só eu chamo a atenção aqui, né? Mais para frente, mais para o final do curso, a gente vai falar de algumas modalidades de preparo de amostra, onde você usa ultrassom e micro-ondas também, mas não como aceleradores de extração, para acelerar a destruição de matriz, para decomposição assistida por ultrassom, decomposição assistida por micro-ondas. É um negócio diferente do que a gente vai falar aqui. Bom, por que o ultrassom é usado como ferramenta para acelerar a extração? Né? Qual o princípio? O que é ultrassom? Né? Bom, som é uma vibração mecânica periódica que se propala de forma ondulatória através de qualquer meio físico, né? São ciclos de compressão e descompressão que caminham através de meios materiais, de sólido, líquido, vapor, da atmosfera, com frequências variáveis, né? Então, dependendo da frequência, você tem o som audível, o ultrassom. Se a frequência dessa perturbação desses ciclos de compressão e descompressão, no caso do ar, da atmosfera, ficam na faixa de 16 até 18 kHz, 16 Hz, 16 ciclos de comprime e descomprime, comprime e descomprime, ou no final da faixa 18.000 ciclos por segundo, 18 kHz, uma frequência de compressão e descompressão de 16 a 18 kHz, a gente tem o som, a gente tem as ondas sonoras, né? Acima disso, a gente já não escuta. Isso já, nessa faixa aqui de frequências, o nosso ouvido tem uma resposta fisiológica, tá? Uma resposta fisiológica no sistema auditivo humano, e a gente percebe como som. Acima de 20 kHz, de 20 kHz, 18, 20 kHz, né? 18, 20 kHz, né? A gente tem o som, mas não consegue escutar, o nosso ouvido não percebe. A gente tem o chamado ultrassom. De 20 kHz até 100 kHz é o chamado ultrassom convencional. A faixa que vai de 2 kHz até 20 kHz até 2 MHz é a faixa chamada estendida do ultrassom, que é usada para a chamada sonoquímica, química de ultrassom, né? E o ultrassom que é usado em aparelhos de diagnóstico, aquele que a gente vai fazer quando a mulher está grávida, vai fazer um ultrassom, você vai fazer um exame de ultrassom lá do rim, para ver pedra, rim, tudo isso aqui que a gente conhece, né? Fica na faixa de 5 a 10 MHz. Então ele está aqui. Bom, o ultrassom que a gente usa mais de extração é nessa faixa, de 20 a 100 kHz, acima disso, 20 kHz a 2 MHz é a chamada faixa estendida para química do som. Bom, ultrassom, som e especialmente ultrassom é uma forma muito eficiente, muito intensa de transferência de energia e causa um efeito pronunciado sobre a matéria. Dentre outras coisas, o que o som é? O som é uma forma como a energia se transmite no espaço. Ela vai se transmitir através da compressão e descompressão da matéria, do meio físico por onde ela se transmite, no caso o ar ou o líquido, ou seja o que for. E quanto maior a frequência, maior a intensidade, a energia transmitida. Especificamente no meio líquido, o que vai fazer o ultrassom? O que vai causar o ultrassom? Bom, quando um ultrassom atravessa um meio líquido, quando você bombardeia um solvente qualquer com ultrassom,
você causa um fenômeno chamado cavitação. Você gera microbolhas de vapor que crescem continuamente até evaporarem. Então, o que acontece? Essas ondas de compressão e descompressão dentro do líquido fazem com que formem microbolhas de vapor. Essas microbolhas vão crescendo até que chegam num tamanho instável e colapsam. O líquido volta para dentro delas de forma abrupta, de forma violenta, né? Quando essas microgotas colapsam, aquele ponto no seio do solvente, ele atinge uma temperatura e uma pressão altíssimas, de 4.000 ou mais Kelvin e pressões de 1.000 ou mais atmosferas. E você causa também forças mecânicas intensas nas imediações, forças de cisalhamento, de rasgar, de pressão muito intensas. Então você cria um microponto dentro do solvente em condições extremas. São transientes, não vai ficar, o líquido não vai chegar a 5.000 graus inteiro, não vai chegar a 1.000, 2.000 atmosferas inteiras. Naquele ponto, aquela área com alguns micrômetros cúbicos, né, chega a 5.000 graus, 2.000 atmosferas e correntes, né, de convecção fortíssimas que provocam forças intensas de tensão. Se você tem partículas sólidas em contato com o líquido e joga ultrassom, a contato age como um ponto de formação de bolhas. É um negócio que a gente vê. Se você joga gelo lá num refrigerante, não forma bolha em volta desse gelo. Então, porque o vapor, né, no caso CO2, ele vai começar a se formar na forma de microbolhas na superfície do sólido, até que, no caso, essa bolha vai atingir um determinado tamanho e se separa. Quando você tem um líquido sob ultrassom, é a mesma coisa. Se você tem partículas de uma amostra sólida, por exemplo, lá, das microbolhas formadas pela cavitação vão começar a formar adjacentes grudadas dessa partícula. Aí o que vai acontecer? A hora que essas microbolhas colapsam, você vai ter colisão entre partículas, erosão da superfície, fragmentação, o solvente vai acabar penetrando fortemente nessas partículas. Por quê? Porque está a 2.000 atmosferas, 3.000 atmosferas, tem vapor, solvente no estado crítico, supercrítico, a 2, 3, 3.000 graus. Então isso vai penetrar muito fortemente na partícula. Então você tem como resultado uma aceleração muito, muito significativa da velocidade de transferência de massas. No caso das partículas grandes, né, geralmente você forma microbolhas lá, né, dentro dos poros e nos defeitos da partícula. Né? Isso aí age como se fosse uma cunha. Você espedaça essas partículas. Nas partículas pequenas, você vai ter colisão entre as partículas. Então é como se você tivesse milhões de pequenos frascos lá, onde o solvente está quentíssimo, o solvente é muito pouco viscoso, e você acelera a extração. Além do que, você fragmenta completamente a amostra sólida. Sob o aspecto prático, um fator importante que a gente tem que considerar é como a gente vai gerar ultrassom, qual o dispositivo que a gente vai usar. Bom, uma coisa que a gente tem que deixar claro, é muito comum você ter um banho de ultrassom no laboratório, que é geralmente usado para limpeza de material, para um monte de coisas lá de uso geral no laboratório. Esses banhos de ultrassom, muita gente usa eles para operações de extração, mas não são adequados, eles não são feitos para isso. A potência deles é pequena, a reprodutibilidade é baixa, eles não são feitos para esse tipo de aplicação. Então, não tem a potência do ultrassom gerado não é constante, ela é bem variável, ela não tem um controle rígido. Dentro do banho, dependendo da posição que você coloca o material, você tem uma determinada potência de micro-ondas, ela é muito variável, dependendo do nível de água lá dentro é variável. Então, não é um negócio adequado, você não se usa banho de ultrassom para essa aplicação. Para fazer extração com ultrassom, operação analítica, que tem que ser repetitível, reprodutível, controlável, com potência de ultrassom, tempo, tudo variável,
o mais adequado é usar esse tipo de sonda transdutor, chamada probe de ultrassom. Aqui tem a foto, parece um mixer daqueles que a gente usa em cozinha, né? Uma ponteira, na verdade é um mini alto-falante, né? Que gera ultrassom, que você mergulha ele, você tem o transdutor de ultrassom aqui, uma varetinha, né? De ultrassom, que é ligado no gerador de ultrassom, você mergulha ele num frasco que contém o solvente de extração e a amostra sólida. Geralmente tem uma ponta feita de titânio por causa da dureza, por causa da inércia química, e permite você regular a potência de ultrassom, regular tempo, regular um monte de coisa. Aqui que vocês estão vendo, né, é uma probe, um transdutor de ultrassom mergulhado aqui no solvente, né? Vocês podem ver aqui essa nuvenzinha branca, é a pena formada pelas microbolhas de cavitação geradas pelo ultrassom. Então, essa região aqui, essa nuvem aqui, é um aerossol, na verdade é um sol, né? Um coloide, né? Uma dispersão de ar, de vapor em líquido, formado pelas bolhas de cavitação do ultrassom. E aqui é que acontece aquele processo lá de transferência de energia. Está mostrado nessa sequência de fotos aqui embaixo, aqui a gente tem um óleo, isso aqui é uma demonstração, né, de um processo de o que acontece quando você aplica ultrassom um sistema com duas fases, no caso não é um sólido, é um óleo que está aqui misturado com água, né? Então está aqui o filme de óleo, foi adicionado um corante, né? Você liga o ultrassom em alguns segundos, é completamente disperso esse óleo aqui no solvente. Então esse tipo de transdutor, ele é muito adequado para essas operações de extração. No caso você tem que colocar eles usar frascos sempre com mesmas dimensões, colocar o mesmo volume de solvente, mesma massa de amostra, e deixar as condições o máximo possível reprodutíveis, controláveis e, obviamente, tempo, tamanho, tempo, potência de sonicação também tem que ser controladas. Bom, como em toda técnica de extração, existem vários parâmetros operacionais que influem na eficiência de recuperação. Geralmente, extração assistida por ultrassom, todas as modalidades de extração líquido, sólido, líquido, macro, né? Elas devem ser pensadas, devem ser dimensionadas para serem exaustivas, né? Então você tem que sempre ter o máximo de recuperação possível, se conseguir 100% de eficiência, né? E isso vai depender de uma série de fatores, no caso do ultrassom, que são mais ou menos óbvios. A potência do ultrassom, o tempo de sonicação, temperatura, né? É óbvio, uma temperatura maior vai sempre dar uma extração mais rápida, né? Especialmente a potência é algo que a gente tem que ter em mente, tem que considerar. A maior parte dos sistemas de ultrassom analítico permitem você regular a potência, você ajustar a potência, né? Esse pessoal aqui otimizou, né, um procedimentozinho simples para extrair hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de cinzas de carvão mineral, né? Por que você faria análise disso aí? Porque cinza de carvão, né? As cinzas de carvão em países onde existe muito uso de usinas termoelétricas a carvão, é um componente importante do particulado atmosférico. Além do que, a própria cinza que sobra lá na usina, né, depois você usa o carvão, vai sobrando cinza, né, o resíduo mineral. Aquilo é um sedimento que vai ser um resíduo sólido que vai ser descartado. Então, ele tem contaminantes, principalmente os PAHs, que vêm da queima insuficiente, da oxidação parcial do carbono, né, que devem ser monitorados, né? Para eles determinarem isso aqui, eles estavam fazendo uma metodologia para determinação cromatográfica. Para fazer a otimização, eles usaram determinações radioquímicas. Para otimizar, eles acharam mais fácil fazer assim. Então, eles pegaram as cinzas, doparam com benzopireno, mas benzopireno radiomarcado, benzopireno que, em vez de carbono isotopicamente natural, tinha carbono 14. Carbono 14, vocês sabem, é radiativo, né? É muito conveniente. Hoje decaiu um pouquinho o uso de compostos radiomarcados
em química analítica, mas é uma das coisas mais interessantes que existe em química analítica. Determinação de compostos radioativos, ela é muito precisa, muito exata, né? Então você consegue fazer determinações muito simples com compostos radiomarcados. Então, no caso, eles queriam otimizar a eficiência de extração. Simplesmente eles doparam cinzas com concentrações conhecidas de benzopireno radioativo, faziam toda a otimização e como eles monitoravam a eficiência de extração? Determinando radioquimicamente o teor de benzopireno no extrato, mediam a atividade radiativa lá do extrato. Então, no caso aqui, eles determinaram o efeito da potência de microondas para extrair benzopireno de cinza. Eles pegaram massas conhecidas das cinzas, suspenderam em tolueno, sonicavam por 2 minutos e meio em potência variada. Esse aqui foi o equipamento que eles usaram. Tem uma sonda aqui com uma cabeça bem grande, uma cabeça gigante aqui de sonicação. Filtravam a vácuo para separar a cinza exaurida de benzopireno do extrato e pegavam, mediam a atividade, a emissão de radiação gama no extrato de hexano. Preparavam soluções de concentração conhecida de benzopireno radiomarcado em hexano e faziam a curva analítica normalmente. Eles determinaram, né, que a recuperação, né, a eficiência de extração, ela dependia essencialmente da razão entre a potência e massa da amostra, mais ou menos esperado, né? Não é uma questão de potência pura e simples, é potência em função da massa de amostra que você usa. Mesmo a metodologia, se você usar uma massa maior de amostra, você vai ter que usar uma potência maior de microondas, de ultrassom, para conseguir uma extração eficiente. No caso aqui, eles supuseram que a partir de cerca de 400 watts por grama de amostra de potência, eles já atingiam o máximo aqui de 60 e pouco por cento de eficiência de extração. Quer dizer, havia uma dependência clara. Isso, qualquer método de extração assistida por ultrassom, é uma das primeiras coisas que você tem que determinar. Qual a potência de ultrassom que você tem que usar? Vai usar a potência máxima sempre? Não necessariamente. Lembre que o ultrassom é um chute, um caminhão de energia na sua amostra. Ele pode começar a induzir reações, pode começar a degradar analitos. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com o uso de ultrassom também. Bom, pelo fato de geradores de ultrassom serem relativamente baratos, comparativamente baratos, confiáveis, de operação fácil, por ser uma técnica relativamente simples de usar, de otimizar, existem nichos de aplicação muito vastos, muito importantes para extração assistida por ultrassom. Ela é relativamente aplicada de forma mais ou menos extensiva em certas áreas. Por exemplo, análise de contaminantes relativamente pesados, hidrofóbicos, em solos, em sedimento, em particulado atmosférico e em outras matrizes similares. pH, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bifenilas policloradas, dioxinas, esse tipo de contaminante pesado, que é muito relevante, são poluentes orgânicos persistentes, são geralmente teratogênicos, mutagênicos. É muito importante você determinar eles em sedimento, porque num corpo d'água, você contamina um rio, um lago com pH, o pH vai parar no sedimento, vai se distribuir preferencialmente no sedimento. Isso não é problema, o sedimento está lá quietinho? Não está, porque está em suspensão, você também vai ingerir sedimento. O sedimento do fundo de um lago, você tem vida no fundo do lago, você tem animais que vivem no fundo do lago, que fazem parte do ciclo biológico, então acabam jogando de volta o pH. Então não é bem assim que o que está no sedimento é irrelevante, é mais relevante o que está na água. Então é muito usado. Isso aqui, esse método aqui que a gente está mostrando, né? Isso aqui foi um método que foi otimizado para determinação de marcadores de atividade antropogênica em solos e sedimentos. O que vem a ser esses marcadores de atividade antropogênica? Isso aqui é uma área quente de química analítica ambiental, né? Existem compostos que
você vai encontrar em nível de traço, em matrizes ambientais, em água, em solo, em ar, que podem vir tanto de contaminação por poluição, quanto podem ser compostos que naturalmente já estão lá. Mas também existem outras substâncias que não tem como, não existem na natureza em quantidade apreciável. Pelo menos não em corpos d'água, não em solos, né? Se você achou, por exemplo, cafeína, isso é clássico, vocês fizeram, vocês vão fazer um experimento no laboratório de química analítica, vocês já devem ter ter escutado isso. Cafeína é um marcador de contaminação antropogênica de águas naturais. Não tem, a única fonte de cafeína em água natural, água de rio, é esgoto doméstico. Por quê? Porque o sujeito vai lá, toma o cafezinho dele, a cafeína é parcialmente metabolizada, muito da cafeína não é metabolizada, acaba sendo excretada na urina, nas fezes da pessoa que tomou café, aquilo vai parar no esgoto e, por conseguinte, vai parar no rio onde esse esgoto é jogado. Então, se você acha cafeína na água, é porque tem contaminação de esgoto. Existem alguns outros compostos que você não acha, né, na natureza, em concentrações apreciáveis, que se apareceu em alguma amostra ambiental, teve poluição, teve gente passando por lá fazendo besteira. Alguns fenóis, como paracresol, que foi determinado aqui, que é usado como fungicida, o paratércio-octilfenol é um antioxidante, indol, ele é um solvente industrial, fenantreno, benzoapireno são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, vem de combustão, bisfenol é um plastificante, é um aditivo de plástico, carbamazepina, um fármaco, fármacos são poluentes, que o pessoal chama poluentes emergentes, que agora que o pessoal está percebendo que podem ser poluentes muito, muito significativos, então, fármacos, drogas de abuso, como cocaína, que tem quantidades muito pequenas na água, mas são importantes, desinfetantes como triclosan. Então, tudo são compostos e marcadores de atividade antropogênica. Se você achou num solo, teve contaminação, teve gente poluindo lá. Então, para esse pessoal aqui fazer a determinação cromatográfica por GCMS desses compostos, desses marcadores antropogênicos em solos, né, eles pegavam 10 gramas da amostra, suspendiam primeiro em 15 ml de isopropanol água 4:1. Notem que muitos desses compostos que eles usaram aqui, eles são hidrofílicos, né? Triclosan, bifenol, carbamazepina, que é um fármaco. Então, por isso, esse solvente com um teor alto de água e isopropanol, que é um álcool que ele vai ter fortes interações dipolares. Sonicavam por 10 minutos a temperatura ambiente, separava, aí repetia o procedimento, né? Com isopropanol à água, mesma volume, mesma proporção, mas uma temperatura maior. Então, faziam extrações sucessivas, primeiro a temperatura ambiente, para remover o que estava menos aderido, depois a temperatura maior para remover o resto, combinava os extratos, centrifugava para separar o sólido. Aí você tem um extrato em isopropanol água sujo, porque o ultrassom extrai tudo que está lá. Eles faziam um clean-up por SPE, certo? E GCMS, quer dizer, antes de jogar no GCMS, esse extrato era pré-processado, passado num cartuchinho de SPE para arrancar interferentes. Então, notem que aqui a gente está falando das técnicas individuais, mas nos protocolos analíticos da vida real, muitas vezes você usa a combinação de várias abordagens. No caso aqui, extração assistida por ultrassom e SPE. Você remove os compostos do solo, do sedimento, por extração assistida por ultrassom, extração líquido sólido, só que o extrato, como é um método não seletivo, um método muito enérgico, você vai remover tudo que está no solo, que não é solo, né? Antes de fazer a análise cromatográfica, você tem que dar uma limpada nesse extrato, tirar compostos pesados, coisas que iriam dificultar a sua vida, iriam contaminar a coluna, então você faz um clean-up com SPE. Então, no caso, né, eles conseguiram aqui recuperações em porcentagem, né, eficiências de extração, em torno de 80%, né, que é aceitável, né? Depois ele vai corrigir a concentração, não é 100%, mas ele sabe que se for 87, 82 mais ou menos, 83 mais ou menos 10%, a eficiência de recuperação de paracresol,
Depois ele mede a concentração e corrige. Olha, se eu determinei 1 micrograma por litro, na verdade isso aí é só 82% do valor real e calcula o valor real, sabendo que a eficiência não é 100%. Nas amostras não sintéticas, eles só acharam cresol e indol. Para cresol, no caso, a criolina, né, aquele desinfetante horrível, né, que o pessoal, a molecada que tinha piolho, antigamente a mãe da gente lavava o cabelo com criolina, né? Ele era muito usado como fungicida em madeiras, né? Madeira de estrada de ferro, ela muitas vezes era tratada com cresol, tem aquele cheiro característico, né? Para eliminar, não para apodrecer a madeira, né? Indol, ele também está presente lá. Então aqui eles detectaram microgramas por grama desses compostos aí, os limites de detecção da ordem de nanogramas por grama. Então só o bisfenol A que eles não conseguiram determinar 50% de eficiência de recuperação, não foi muito bem. Só que tudo muito melhor que Soxhlet, segundo eles. Comparando com Soxhlet, está muito melhor. Outra aplicação importante da extração assistida por ultrassom é no processamento de amostras biológicas, análise de contaminantes em amostras biológicas, em carne, leite, esse tipo de material. Qual que é o problema de uma amostra biológica? A amostra biológica ela não é homogênea por natureza, você tem células, né? Você fazer simplesmente uma extração por lixiviação, pegar lá a carne, fazer uma extração com hexano e acabou, os contaminantes, os constituintes que estão no interior das células, muito provavelmente não vão ser isolados. O processo de extração tem que envolver etapas que fazem a disrupção das paredes celulares, que destrói as células. Você tem que destruir, você tem que explodir as células para liberar os fluidos, o material no interior, o material nuclear, o citossol, tudo aquilo que ali pode ter quantidade interessante de contaminantes. Então você não vai determinar uma concentração real se você não destruir as células das organelas. E ultrassom, pela natureza dele, ele arrebenta com as células. Então você pega um tecido vegetal, um tecido animal, você dispersa ele num solvente e joga ultrassom, as células vão ser completamente destruídas, dependendo da potência, dependendo do tempo, dependendo da natureza, né, do material, né? Tem células que você não vai conseguir destruir, você tem que usar estratégias diferentes, mas ele geralmente é muito eficiente para isso. Então é uma vertente importante de uso da extração assistida por ultrassom. Ao invés de você usar Soxhlet, que a gente mostrou, você usa ultrassom e consegue eficiências de recuperação muito melhores. Esse pessoal aqui, no grupo da China, determinou bifenilas policloradas, PCBs, né? O que são as bifenilas policloradas? São compostos, né, constituídos por, como o nome indica, bifenila. É um composto que é formado pela ligação de dois anéis benzênicos, mas não os anéis conjugados. Eles são ligados aqui por uma ligação simples, aqui, uma ligação pi entre uma ligação sigma, desculpa, entre esses carbonos aqui. Bom, aqui tem hidrogênio, né? Então esse aqui seria a bifenila, que é um hidrocarboneto, não tem grande problema. Teria C12H10, se não me engano, né? Então você tem 12 carbonos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Você pode substituir um ou mais desses hidrogênios por cloro. E aí você tem as bifenilas policloradas. São cerca de 200 e poucos compostos possíveis, desde daqueles que você substitui só um hidrogênio em um dos anéis por cloro, até o composto perclorado, que todos os hidrogênios são substituídos. Qual a relevância disso aí? Bom, bifenilas policloradas, eles são compostos absurdamente estáveis térmica e quimicamente. E eles têm uma característica adicional muito importante, muito interessante. Eles têm uma rigidez dielétrica elevadíssima. O que é rigidez dielétrica? Eles são isolantes elétricos poderosos.
Então, o pessoal usou muito bifenilas policloradas, misturas, na verdade, não as bifenilas puras, né? Dificilmente se sintetizava um determinado isômero. Os métodos de produção resultavam em misturas extremamente complexas de isômeros, né? E também não interessava ser isômero puro. As misturas tinham lá a rigidez dielétrica altíssima, que interessava e eram líquidos, eram óleos, né? Tem um aspecto de um óleo, né? O nome comercial disso aí era Aroclor. Então, tinha, dependendo da decomposição, né, quais isômeros existiam, qual a porcentagem de cloro, etc., né, você tinha o Aroclor 231, Aroclor 457, tem um monte de Arocloros diferentes, mas todos eles tinham uma característica em comum: altíssima rigidez dielétrica. Então, eles eram muito usados como óleo para encher transformadores de alta voltagem, alta potência, aqueles que tem na rua de casa, que tem estações de energia, estações de energia elétrica, de conversão de energia elétrica, usinas hidrelétricas, né? Isso é muito adequado, tem uma voltagem elevada, tem altas correntes, altas diferenças de potencial. Se usasse outro isolante elétrico, poderia ter faiscamento, poderia ter fugas de energia, explosão, então é muito conveniente. Só que depois se descobriu que essa porcaria aí, por ser altamente estável, não se decompunha. Ele entrou no. Você descartava isso aí, o pessoal descartava isso aí em lixão mesmo, era um absurdo, né? E ficava praticamente para sempre, porque a ligação carbono-cloro é muito estável. Poucos micro-organismos conseguem, acho que nenhum natural, todos os que querem ligação carbono-cloro são geneticamente modificados ou pelo menos organismos selecionados para isso, né? Ele vai ficar lá para sempre praticamente, são o tal do poluente orgânico persistente, POP, Persistent Organic Pollutant. E, no caso específico, as bifenilas policloradas são mutagênicos terríveis, são teratogênicos, eles causam mutações genéticas, são cancerígenos, são teratogênicos, teratos em grego quer dizer monstro, então eles causam, deficiências na formação dos fetos e nascem fetos deformados, ou às vezes nem nasce, né? Nem chega a ter a gravidez a termo. Né? Se descobriu isso aí porque começou a nascer em volta de usinas, né? de transformadores, de energia elétrica, lugares que se usava, começou a nascer, se tinha fazenda, começava a nascer bezerro com 2 cabeças, 8 pernas, peixe com 6 olhos, aquele negócio dos Simpsons, né? Era isso aí, mais ou menos, que era o problema. E foi banido isso aí, mas ainda tem na natureza, ainda tem, o pessoal usa de vez em quando, com estoques antigos mesmo não podendo, e por eles serem altamente hidrofóbicos, eles acabam indo para o sedimento. Se você, um problema sério dos PCB, por exemplo, se a água está contaminada, uma mulher que esteja amamentando, ingere água, alimento contaminado, o leite materno, o leite humano é rico em gordura, é em lipídios, o PCB vai para o leite. E o recém-nascido acaba ingerindo quantidades enormes de PCBs. Então é um contaminante muito sério. E acaba, por exemplo, em peixe, carnes, ele acaba se concentrando porque ele é hidrofóbico, porque ele é lipofílico. Bom, esse pessoal aqui fez um método para quantificar PCBs, né, em carnes e pescados, né, por GCM-SMS, intervenção de massas espectro de triplo quadrupolo, que você consegue, mesmo com um extrato sujo, né, você consegue fazer lá e detectar só o que você quer, né, usando extração assistida por ultrassom. Então, isso aqui é um procedimento típico de extração assistida por ultrassom para amostras biológicas. Né? Você pega carne, peixe, né, a amostra deles, 4 gramas de carne ou peixes que eles limparam, né, que eles removeram, só usaram a tecido muscular, moeram isso aqui com 8 gramas de sulfato de sódio anidro para umidade, para remover a umidade, pulverizaram, então você tinha aquele material relativamente seco pulverizado, adicionavam 25 ml de hexano, vortexavam para homogeneizar. Bom, mas o sulfato de sódio não vai fazer nada, ele é insolúvel em hexano, simplesmente a água vai ser sorvida nele, vai formar cristais de sulfato de sódio pentaidratado e eles vão remover a água e não vai fazer nada. Aí sonicavam por 20 minutos essa suspensão de carne
seca, né, de carne pulverizada, desidratada em hexano, centrifugava, evaporava até a secura para eliminar o excesso em hexano. Pô, mas vai perder? Não, porque isso aqui é muito pouco volátil. A pressão de vapor disso aqui é baixíssima. Resuspendia em 2 ml de hexano, aí tem que fazer um clean-up por SPE, usando cartuchos de silicato de magnésio, que é fluorizil, que é um composto que retém muito bem lipídios, retém macromoléculas, retém proteínas, que é óbvio, né? Você vai fazer uma extração por ultrassom de carne ou de filé de peixe, um hexano, você vai extrair também todos os lipídios, você vai extrair um monte de pedaços de proteínas, você vai extrair esteroides, toda a parte hidrofóbica aí vai para o seu extrato, né? Isso aí vai dar um extrato muito sujo. Se você injetar isso aí no cromatógrafo, você vai ficar 3 meses vendo o pico sair e provavelmente vai ter que desligar, limpar a coluna, limpar tudo, né? Então você tem que dar uma limpada no extrato antes de passar ele por um cartucho de fluorizil para segurar a sujeira. Os PCBs não são retidos e faz GCMS-MS. Só que tem um cromatograma típico que eles obtiveram por GCMS-MS, eles selecionaram condições onde eles só viam esses 4 isômeros dos PCBs, né? O 167, 156, 157, 169, que se não me engano são os mais perigosos em termos de saúde, são os PCBs coplanares, né? E se vê só praticamente o pico deles. Então, eles conseguiram determinar nanograma por quilo dos PCB com esse tipo de procedimento. Isso aí é mais ou menos padrão. Amostra, se for uma amostra biológica, alguma estratégia para remover o excesso de água, no caso sulfato de sódio, uma amostra sólida, né? Depois suspende em solvente orgânico, um solvente adequado, no caso hexano, por quê? Porque PCBs são hidrofóbicos, eles suspendem num solvente também hidrofóbico, sonica, centrifuga ou filtra. Aí você geralmente vai ter que fazer um clean-up, você pode evaporar antes, é questão de otimizar. Bom, comparando extração assistida por ultrassom com o Soxhlet convencional, né, que é o nosso padrão de comparação, é o tradicional, né? Bom, a extração assistida por ultrassom você tem uma eficiência muito maior, porque a cavitação aumenta a polaridade do solvente, tem mais essa. Na alta temperatura, com altíssima temperatura, altíssima pressão, você mexe com a estrutura, você tem momentos de dipolo maior, no solvente, matriz, aumenta a eficiência, porque se for solvente mais polarizado, ele vai tender a extrair melhor. Você pode usar misturas de solvente facilmente, no Soxhlet não é muito comum, isso aí não é muito fácil, porque você vai colocar uma mistura de 2, 3 solventes no Soxhlet, o que vai evaporar não é a mistura, a menos que ela seja o azeótropo. O que vai evaporar é o azeótropo dessa mistura. Então, não tem como você regular a polaridade, hidrofilicidade de forma livre no Soxhlet. Você fica limitado pelo fato de estar usando um procedimento em refluxo. Você mistura 2 solventes, se você colocar mais de um menos de outro, às vezes não importa, o vapor que está saindo vai ter a composição do azeótropo daquela mistura. Então, sempre você não tem uma variável, você perde uma variável na utilização. Preserva análises termolábeis, porque você tem aquela altíssima temperatura, mas ela é pontual e ela é instantânea, ela não ocorre por longo tempo. Então você não tem aquele problema aquele problema associado, né, a altas temperaturas. E é muito mais rápido que o Sol. Deu para ver pelos exemplos que a gente deu, é minutos contra dias, horas. O grande problema é que você não renova o solvente na extração, ela é de batch, né? É de lote. Então você usa X ml de solvente, aqueles ml de solvente vão ter que extrair tudo. Então você fica dependendo dos coeficientes de partição. Pô, mas não é a cinética que importa, é a cinética, mas a partição, a termodinâmica ainda está lá. Se o coeficiente de partição não for favorável, você vai estar com todas aquelas restrições da razão de fase, etc., para ter uma extração exaustiva. Você muitas vezes tem várias etapas, porque ele é tão eficiente, tão eficiente, tão eficiente, que extrai também coisas que não lhe interessariam. Você acaba tendo que ter clean-up
os extratos geralmente são sujos. E métodos baseados em Soxhlet tendem a ser mais reprodutíveis. Mas por que isso, né? Bom, extração por por ultrassom, depende da posição da ponteira, profundidade. Você faz hoje, aí você não limpou direito aquela ponteira, sobrou resíduo na ponta, sujo. No dia seguinte, a potência que ela joga na amostra pode não ser a mesma. Então, Soxhlet é mais fácil de reproduzir. Então, abandona o ultrassom, abandona o Soxhlet, cada um tem seu nicho. O ultrassom tem muitas vantagens que torna muito conveniente, em vários casos, no lugar do Soxhlet. Bom, o que a gente podia falar sobre extração líquido sólido hoje era isso, né? Semana que vem a gente continua com extração por fluidos pressurizados e extração por água subcrítica, que são também duas vertentes importantes, para depois a gente encerrar isso aqui e já partir para a extração em fase sólida. Então por hoje é só, até semana que vem.